Antes de mais nada, agradeço por estar aqui com vocês novamente, podendo partilhar poucos conhecimentos que eu tenho, mas, como disse Pedro, eu não tenho nem ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho eu dou para vocês. Então, humildemente, na experiência que nós estamos enfrentando no dia a dia e nas atividades acadêmicas, nós temos observado que tudo tem a ver com a vontade. A mente está por trás de todos os aspectos da nossa vida. Quando nós desejamos, é como se o universo conspirasse ao nosso favor. Então, existem algumas energias ainda não muito bem catalogadas pelo ser humano, apenas, digamos assim, naqueles pesquisadores off-label, que não são reconhecidos pela ciência, mas tem mostrado que o papel da mente nas nossas ações é muito importante. Claro que a gente observa o aspecto da doença, no aspecto negativo da mente, ou seja, o pessimismo, a mágoa, o ódio, a raiva, o desejo de vingança, a ausência de perdão, tem influenciado drasticamente no corpo físico, ou seja, essas emoções traduzidas em sentimentos que, por sua vez, influenciam negativamente no nosso corpo. Então, quando nós pensamos negativamente ou quando estamos muito estressados, tem uma influência muito negativa no nosso corpo. Isso já está muito bem catalogado pela ciência, quando nós liberamos no estresse determinados fatores, digamos assim, que são chamadas citocinas, e essas citocinas medeiam um processo inflamatório. Então, para o aspecto negativo, a ciência já está muito bem catalogada quando nós liberamos a adrenalina e a noradrenalina em relação ao estresse. Que o problema do estresse não é apenas pelo fato em si, ele é uma coisa benéfica. O estresse é alguma coisa boa, que faz que o indivíduo fique atento para lutar ou fugir diante das circunstâncias que ameaçam a vida. Mas quando o estresse é crônico ou quando ele vem de uma maneira muito intensa, ele acaba prejudicando o nosso organismo físico. Então, da mesma maneira, em sentido contrário, como nossa mente interfere biologicamente nas nossas células, também o fato de termos virtudes, de termos uma mente voltada para valores espirituais elevados, como gratidão, como caridade, como fazer o bem, como ajudar as pessoas de uma maneira ou de outra, isso libera endorfinas e, consequentemente, produz uma resposta no nosso organismo de homeostase muito boa, produzindo saúde. Ao contrário do estresse crônico, nesse sentido, produz valores para o nosso corpo que se traduzem como harmonia. Sim, é algo que nós encontramos na prática clínica. Você perguntou sobre a ação da prece. A prece nos permite essa ligação com o transcendente ou com um significado, com um propósito, que seria a espiritualidade, né? A ideia de espiritualidade é muito mais abrangente do que aquela do aspecto religioso. Ela é muito mais dilatada. Então, quando o indivíduo ora, quando se mantém num estado vibratório elevado, quando medita, ele transforma o seu corpo. E, no ponto de vista, quando nós observamos a prática clínica, pessoas que têm uma prática religiosa ou espiritualidade, eles melhoram a pressão arterial, diminuem o índice digamos, de tabagismo, de alcoolismo, uso de drogas ilícitas, tentativa de suicídio. Isso já tem, digamos, artigos os mais diversos possíveis na literatura, mostrando que a espiritualidade e a religiosidade ajuda sobremaneira na harmonia física. No diagnóstico, obviamente, quando nós, na avaliação do paciente, nós fazemos as chamadas perguntas naturais, chamada anamnese, né? É a chamada semiologia. E na semiologia nós fazemos não só a anamnese, como também o exame físico do paciente, como também nós usamos uma propedêutica, que são um conjunto de instrumentos que a medicina utiliza como os exames complementares. E nós temos observado que a espiritualidade pode ser muito bem diagnosticada, ao utilizar a espiritualidade na prática clínica, pode ser muito bem provada através que, se o indivíduo medita, se o indivíduo tem uma prática espiritual, tem uma prática religiosa, ele acaba tendo uma influência positiva no seu organismo físico. E quando nós o examinamos,
nós encontramos isso. Mas, mais ainda, o indivíduo que o meditador contumaz, tem estudos utilizando a chamada voxel, que é volume pixels, que é um algoritmo que existe nos exames de imagem, de ressonância magnética, por exemplo, que mostra que pessoas que meditam, pessoas que têm práticas religiosas contumazes, têm uma melhoria, algo que a ciência até então achava que o sistema nervoso central ele não regenerava, que o neurônio não regenerava, mas a ciência tem sido provada através dos exames de imagem que há uma ampliação do córtex cerebral. Áreas neurológicas, como o hipocampo, por exemplo, se tornam desenvolvidas. O hipocampo, no caso de depressões, ele se torna um pouco atrofiado. No caso de pessoas que meditam, que têm práticas religiosas contumazes, ele tem uma hipertrofia desses órgãos. Isso os exames de imagem podem provar. Então, nesse sentido, a espiritualidade pode ser provada através do exame de imagens, como ressonância magnética. Doenças que a gente possa ter uma continuidade de tratamento com esse paciente, ou seja, um paciente com um câncer, uma doença já avançada, ou o próprio câncer, mesmo na fase inicial, em que a gente utilize a espiritualidade e religiosidade para fomentar a ressignificação do processo do adoecimento. Para que eu estou adoecido? O que é que aconteceu? O que é que eu preciso mudar na minha vida em relação a isso? E no outro sentido é fortalecer o coping, ou seja, o enfrentamento da doença. Eu tenho que buscar dentro de mim as forças necessárias para superar esse problema. Então, nesse processo, quando nós usamos a espiritualidade, nós conseguimos ajudar o paciente nesse processo. Como eu falei anteriormente para vocês, a gente estimula a ressignificação e o enfrentamento. E, obviamente, quando tudo que for feito, que esteja ao nosso alcance, porque a medicina, obviamente, é uma arte que usa a ciência para poder auxiliá-lo como ferramenta, mas não é infalível, a gente sabe muito bem disso. O nosso estado de elevação espiritual não nos permite ainda termos um domínio completo sobre o nosso corpo. E quando algumas doenças a gente fez o que foi preciso e o paciente tem uma evolução natural da doença, ele vai acabar falecendo, a espiritualidade ajuda o paciente a morrer em paz, a tratar a sua vida nos cuidados paliativos, preparar todo o ambiente propício, não só o paciente, como a família, como o entorno dele, como os amigos, coisas que deveriam ser realizadas e que ele até então gostaria de realizar, para que ele possa morrer em paz. E isso é importante. Tem alguns fenômenos que a ciência está começando a lançar luz, que até então ficava sobre o aspecto da religiosidade, em que nós estamos trabalhando, por exemplo, visões e sonhos no leito de morte, por exemplo. Até então não se tocava nesse assunto porque achava, nunca se poderia conceber que isso fosse algo real e que pudesse acontecer com grande quantidade de pessoas. Então a gente tem observado que no estado já final da vida, as pessoas começam a ter visões, ou até sonhar, ou até ver pessoas que já estão no outro lado da vida, assim, pessoas que já morreram, parentes que já morreram, inclusive pessoas que eles não conheciam, que nunca viram, e se apresentam diante deles, e eles observam e comentam com seus pais: olha, eu vi fulano de tal. Mas como você nunca teve contato? Não, mas ele disse que era meu irmão que nasceu antes de eu ter nascido, morreu antes de eu ter nascido e tudo isso. Então, são aspectos que hoje já tem estudos mostrando sobre esse aspecto. E que é muito interessante porque isso dá um alívio muito grande às pessoas. Eles começam a perceber que a morte não existe. Eles começam a perceber que aqueles que lhe antecederam, como pais, mães, avós, pessoas que lhe foram muito caras, dizendo: olha, não está no momento ainda, mas em breve você estará conosco. Então isso dá um alívio muito grande e as pessoas se sentem numa certa paz, se deixam levar naturalmente, sem aquela contorção, aquelas convulsões daquele indivíduo altamente materialista, muito preso ao corpo físico, que diz: meu reino por um dia de vida, né? Isso realmente não acontece. Eu tenho uma experiência icônica. Chegou até meu consultório uma paciente trazida por a filha, que era estudante de odontologia, e que buscava um urologista. Eu sou urologista de formação.
e ela estava urinando sangue. E eu fiz a história dela todinha, anamnese. Quando eu fui fazer o exame físico, percebi que o sangramento urinário dela era de um câncer ginecológico. Ela tinha um câncer de colo uterino, já muito avançado, que tinha invadido a base da bexiga e que produziu sangramento. Eu levei essa paciente para o hospital público onde eu trabalho, o Hospital Antônio Pedro, pedi ao pessoal da gineco que pudesse atendê-la, fizeram a biópsia, confirmaram o câncer realmente, fizeram um tratamento radioterápico, mas a doença já estava muito avançada e continuou tratando. Chegou um determinado momento que, pela doença dela, eu a convidei para participar de um trabalho que nós fazemos, denominado de Núcleo de Estudos em Saúde, Medicina e Hospitalidade, em que é o braço prático, é o braço que nós trabalhamos. Na universidade existe a pesquisa, o ensino e a extensão. Esse é um trabalho de extensão, de assistência dos pacientes. Pessoas seriamente doentes, pessoas com problemas, pessoas deprimidas, pessoas com câncer. Nós convidamos a fazer um trabalho integrativo lá no hospital, em que se faz acupuntura, homeopatia, imposição de mãos, seja o reiki, seja passe terapêutico e principalmente a escuta fraterna, que é feita por psicólogos, por assistentes sociais, por médicos, e que dão ouvidos a essas pessoas que ficam falando sobre seus problemas. Bom, a gente tem observado que as pessoas têm melhorado muito, tá? E tem um convívio social muito grande. Mas eu fiz saí um pouquinho do caminho, mas essa senhora foi convidada a participar desse trabalho. Ela foi duas vezes, mas como ela estava muito cansada, a doença já estava bem avançada, eu entrei em contato telefônico com ela e disse, olha, não dá, não tenho mais. Eu estava meio se deixando entregar, se deixando levar, e eu respeitei o seu ponto de vista. Fiquei surpreendido, como algum tempo depois, a paciente me telefona, dizendo que tem uma história muito diferente para me contar. Quando eu estive com ela, ela disse que... Aí foi o relato da filha. Aí encontrou comatosa, tentou acordá-la, ela não acordava, entrou em contato com a equipe médica, levaram ela para um hospital. O pessoal viu o diagnóstico do quadro clínico e disse, olha, é um cuidado paliativo, nós não temos muito o que fazer para ela, vamos fazer o tratamento, mas esperar que a doença evolua naturalmente. Ela vai falecer, com certeza. E ela foi colocada numa unidade de tratamento intensivo. E ficou umas semanas acordada, e nesse período ela teve o que nós chamamos na medicina de experiência de quase morte. Ela saiu do corpo, ela viu o túnel, viu uma entidade luminosa no final do túnel, e aí chegou lá e nesse diálogo, assim bem peculiar, a entidade luminosa disse, você está voltando, mas na maneira como você está voltando, desistindo de tudo que você está fazendo, você vai ser considerado, chegar aqui como um suicida. Vai ser muito ruim para você. É preciso que você volte. Volte e ressignifique tudo o que está acontecendo com você. Você está se deixando levar, você não está lutando pela própria doença. E ela voltou. Voltou, aí acordou, os médicos ficaram surpreendidos. Ela disse, estou com fome, deram comida para ela. Ela disse, que está muito incômoda, não quer ficar, quero ir para a enfermaria. Foi para a enfermaria, da enfermaria disse, quero ir para casa. E ela foi para casa. E depois que ela voltou, ela me encontrou, e contou essa história. E aí nós levamos novamente ao grupo terapêutico, do qual nós relatamos anteriormente, e ela fez um relato num silêncio, todo mundo via com detalhes sobre tudo isso, e ajudou sobremaneira a mente daquelas pessoas que estavam ali recebendo tratamento, mas ajudou propriamente o corpo clínico, que estava também presente, dizendo que nós confiássemos, a ideia que ela queria trazer uma mensagem para nós, porque quando chegou lá do outro lado, disse, olha, existe um grupo terapêutico, que lá você pode obter ajuda. Você pode obter ajuda. E a ideia que ela tinha de que nós confiássemos muito nas nossas intuições. Que os médicos, os estudantes de medicina, de modo geral, deveriam confiar nas intuições, que era algo muito importante, que nós não valorizamos muito. Então, essa paciente continuou conosco durante um certo tempo, mas pelas dificuldades que ela tinha, nós fomos visitá-las em casa. Nós fazíamos um tratamento, acupuntura, com conversa, e com imposição de mãos para ela, e ela foi, depois de algum tempo, a filha me ligou dizendo que ela tinha falecido. E eu dei o atestado de óbito, eu acompanhei essa paciente, dei o atestado de óbito, então é uma história que é bem característica, mas tem cheio de, digamos assim, de ensinamentos para todos nós, que é bem interessante.
sempre existe, cada vez mais a gente está apertando para tornar mais científica, mais cartesiana, mais de acordo com o método científico. Obviamente que tem muitos estudos de relatos de casos, de estudos que não têm digamos assim, uma rigidez, uma pureza científica para poder analisar. Mas aqueles que foram realizados têm mostrado isso, que realmente a espiritualidade e a religiosidade influenciam significativamente na saúde dos indivíduos. Do ponto de vista da medicina, os médicos também, aqueles que são sensibilizados pelo aspecto da mudança da medicina, acontecerão também. Mas não é só preciso boa vontade, porque você pode incidir em uns erros pela própria, digamos assim, pela própria incapacidade do conhecimento que você tem em relação a determinado assunto. Eu vou até ilustrar. Eu tenho um colega que veio conversar comigo, disse, você queria uma licença médica porque ele ia tratar da mulher, era um professor da faculdade que ia tratar da esposa, que estava adoecida. Na época, eu era chefe do departamento e eu era o responsável por liberar esse professor. E ele disse, você tem uma cadeira de medicina e espiritualidade? Aí começamos a conversar. Disse, por exemplo, a mulher estava com câncer e ele sugeriu, ele muito religioso, você não gostaria que nós fizéssemos uma prece? E a mulher ficou meio surpresa com aquilo. E ele fez uma prece sensibilizada, e aquilo foi muito bom para a mulher. Pelo resultado que ele encontrou, que a mulher ficou bem sensibilizada com isso, ele começou com frequência, vamos orar. Aí, a insistência que ele começou a ter em relação à mulher, começou a ter um efeito negativo. Ela começou a ficar agastada, ela começou a ficar preocupada e queria evitar orar com ele. Aí eu achei interessante a história dele. Você não entendeu a mensagem que a mulher fez? Porque se ele tivesse a sensibilidade, ele tivesse o conhecimento, ele tivesse feito o curso, ele aprenderia a como dosar esse aspecto. Então ele se tornou insistente e essa insistência fez um efeito rebote, um efeito contrário. A mulher disse, meu marido é cirurgião, está insistentemente querendo orar comigo, eu estou morrendo. Eu estou nas últimas, eu estou final, então eu não quero. Por um mecanismo de defesa, ela se afastou desse processo. Então é preciso que nós tenhamos boa vontade, mas saibamos como fazê-lo também. Foi um processo gradativo. Muitas das vezes as pessoas tratavam determinados tipos de doenças e a medicina convencional, a biomedicina, a medicina ocidental, não tinha mais o que fazer. Determinadas doenças crônicas, como a esclerose lateral amiotrófica, como algumas neuropatias, câncer, principalmente no câncer. Então, como não tinha mais o que propor, ou seja, hormônio, rádio, químio, imunoterapia, cirurgia, não conseguia mais atuar. E aí dava margens para as medicinas integrativas, como acupuntura, como homeopatia, como imposição de mãos, como tratamentos bioenergéticos. E as pessoas tinham uma certa melhora. Então isso começou a abrir um certo interesse para que essas práticas comecem a se aproximar mais ainda, não daqueles pacientes cuidados paliativos, mas dos pacientes que estão absolutamente normais. E aí veio a ideia não só da prevenção, como da promoção da saúde. Nós estamos tentando correr na frente, ou seja, evangelizando corações, melhorando mentes, transformando a vida das pessoas, melhorando o bem-estar psíquico dos indivíduos, ele fatalmente, numa mente sadia, vai produzir um corpo sadio também. Então, nós estamos observando uma onda silenciosa. Nunca tivemos tantas faculdades de medicina falando sobre espiritualidade. O CRM, os Conselhos Regionais de Medicina, do Brasil inteiro, estão convidando os médicos que trabalham com espiritualidade, criando, digamos assim, simpósios, seminários, congressos em que a espiritualidade é abordada. Na Sociedade de Cardiologia, já há mais ou menos 2 anos, 3 anos atrás, foi criado, digamos assim, umas diretrizes de utilizar a espiritualidade na prática clínica do cardiologista. Então, não só nos cuidados paliativos, como era muito, digamos assim, presente a espiritualidade nesses casos, cuidados de final de vida, mas hoje em dia nós estamos notando que cada vez mais é importante nós salientarmos que o aspecto de tratar o paciente de uma maneira integral, não apenas tratar as doenças, mas tratar propriamente o ser humano, o indivíduo adoecido.
Primeiro, a gente precisa saber qual é a religião, se o indivíduo tem ou não espiritualidade. Tá? Existem questionários de avaliação espiritual, que todo médico que lida com espiritualidade tem que ter. E que se introduz naturalmente na anamnese, nas perguntas. Queixa e duração principal, como com a história da doença atual, a gente vai perguntando como a doença começou, períodos, coisas que melhoram, coisas que pioram, o que é que o indivíduo faz para que aquilo possa passar. E a gente, no meio da história, coloca a espiritualidade. Quando você está, digamos assim, com desconforto, com dificuldades, com sofrimento, o que é que dá sentido à sua vida? Aí, uma pergunta da espiritualidade. Você tem algum grupo religioso do qual você interage e que possa te ajudar no aspecto da sua vida? Sim. O que é que te dá fé? O que é que te dá esperança? Tá? Então, são perguntas que naturalmente são perguntas sobre questionário de avaliação espiritual e que dentro da anamnese a gente coloca e o paciente nem percebe. E aí ele começa a relatar, não, eu faço parte de um grupo religioso, ou então eu não tenho religião, e é aquele indivíduo ateu ou agnóstico completamente. E aí, nesse sentido, a gente começa a abordar a espiritualidade, mas não do aspecto da religião propriamente dita, do qual o paciente abraça, mas sim usando a ciência, usando a natureza. Porque a natureza, em vez de falar de Deus, a gente fala da natureza. Né? E ele não vai ficar agastado, não vai se sentir bem incomodado por isso. E a gente começa a mostrar, do ponto de vista científico, como a natureza é importante nas nossas vidas. Como nós somos algo, digamos assim, praticamente nós e a natureza somos uma coisa só. Começa a abordar em relação de onde vem a energia que nutre as suas células e que você faz com que se manifeste. E eu começo a voltar atrás da glicose, o metabolismo da glicose, depois do processo do amido, depois da fotossíntese, e eu mostro para ele que a energia dele está no Sol. E nós estamos muito ligados à natureza. Que a energia que movimenta o corpo dele vem do Sol. São os fótons do Sol captados pela planta nos cloroplastos através da fotossíntese, que transforma aquilo em glicose, seja celulose nas cascas das árvores, nas folhas, mas também em amido. E o amido é absorvido e produzido glicose e, consequentemente, dá energia. Então a gente mostra que nós estamos muito ligados a um outro. Com a natureza, nós não somos apenas apartados. Que o meio ambiente interfere. De onde vêm suas proteínas do seu corpo? Aí não sabe dizer. Vem dos nitratos. Os nitratos é produzido pelos raios e os relâmpagos que ioniza o ar ambiente, produzindo compostos que são precipitados e caem no chão e são absorvidos pelas plantas. Então, de uma maneira ou de outra, coloco para ele e ele começa a entender que nós estamos integrados, que o corpo físico é apenas um aspecto pura e simplesmente um instrumento de algo mais. Aí eu dou uma cutucada, falo sobre as experiências de quase morte, porque para se ter uma ideia, existe na Biblioteca Nacional Americana, e que tem um site chamado, uma plataforma de pesquisa chamada PubMed, e o PubMed é a melhor plataforma de pesquisa do mundo em relação à medicina. E se nós colocarmos lá experiências de quase morte, existe mais de 1.200.000 trabalhos relacionados à experiência de quase morte. É algo que é planetário. Não é só localizado no Ocidente, não, mas é universal, é no planeta inteiro. Então as pessoas não têm como negar. E quando nós falamos sobre a experiência de quase morte, mostrando que a consciência não é localizada, nós temos algo mais, além do corpo físico, seja lá que nome queiramos dar consciência, espírito, alma, essência, energia, fica de acordo com como o indivíduo queira utilizar. A gente mostra que algo sobrevive e que ele precisa perceber esse questionamento. Então, são essas maneiras que eu abordo na prática clínica do paciente que é ateu ou que é agnóstico. Jesus, de uma maneira muito intensa, mais plena e de melhor maneira possível que nós conhecemos até hoje, ele exemplificou entre algo que nós chamamos entre melhora, né, e a cura. Tá bem? É preciso que a gente faça uma diferença muito grande entre verdadeiramente curar e verdadeiramente ter um benefício.
Então, a cura está realmente na alma. Eu volto, minha experiência, a minha crença, entra muito com a minha crença em relação a isso. Muitas vezes, a doença é o caminho. A doença vem para que o indivíduo transforme valores, faça um processo de autoconhecimento, uma autorreflexão. Tá? E quando, utilizando a experiência negativa, o sofrimento que a doença produz, ele começa a mudar determinados valores. Então, às vezes, a doença continua no paciente, por quê? Porque ele não aprendeu realmente o significado do crescimento. E então, é preciso que nós entendamos, e Jesus mostrava muito bem isso. Tem uma expressão evangélica que fala sobre os 10 leprosos. 10 leprosos se manifestaram, apareceram enquanto Jesus estava no caminho, e ele os curou. Todos os 10 leprosos ficaram curados, 9 saíram exaltando, maravilhados em relação a isso, mas um voltou e humildemente agradeceu realmente. Então nós acreditamos que aquele ficou realmente curado. Nós não podemos garantir que a cura aconteceu para aqueles 9 que saíram exultantes. Existe uma passagem do Evangelho em relação a isso também que eu gostaria de colocar. Obviamente, aquelas pessoas que estão nos assistindo, o que é que faz com que haja desenvolvimento do conhecimento? Através da ciência, né? Através da transmissão oral de conhecimentos, ou seja, passando de geração em geração, é o senso comum, mas existe também revelações. Tá? Que muito bem a ciência não valoriza muito porque acredita ao indivíduo, ao cientista que fez a descoberta. O indivíduo que descobriu o radar, ele sonhou com o radar. E nesse contexto, ele colocou no papel e escreveu. Einstein, quando estava lá fazendo seus apontamentos, quando ele trabalhava, o emprego que ele tinha era de patentes. Então ele tinha todo o tempo para pensar, para meditar sobre isso. E ele recebeu a inspiração sobre a velocidade da luz. Então ele teve uma espécie de um sonho, uma visão que ele apresentou para ele. Tesla, o grande cientista que criou um desenvolvimento tecnológico incrível na humanidade, que hoje em dia nós não utilizamos isso. O Tesla tinha uma visão mais dilatada da vida e ele via o mecanismo, ele via as máquinas, via se movimentando, seus olhos se mostravam e ele reproduzia. Vamos sair um pouco em relação à ciência, vamos procurar nas artes. Michelangelo, por exemplo, quando fez a Pietà, quando fez Davi, ele não via um bloco de mármore puro, ele via Davi, e ele apenas tirava o que estava em excesso e depois polia, tá bem? Então ele já tinha visão, era um indivíduo com a mente mais dilatada do que o normal. Então quando nós falamos da espiritualidade, quando nós usamos a religiosidade, é importante salientar que nesse processo, a cura, a importância vem a ciência produz o senso comum, as inspirações e, digamos assim, as obras que nós recebemos através das religiões que se transmitem de geração em geração. Então, uma dessas obras chegou até nós falando sobre Jesus e aquele aleijado de nascença, que vivia há 25 anos preso num catre, deitado no chão, pedindo esmola, e que quando Jesus estava na casa de Pedro, fazendo as suas preleções, na realidade era o profeta, não era, mas alguns acreditavam que era o Messias, e esse aleijado de nascença, esse paralítico de Cafarnaum, né? Pedro vivia em frente ao lago de Genezaré, em Cafarnaum, e esse paralítico de Cafarnaum foi levado por amigos e gritava, segundo as tradições religiosas. Jesus não ouvia a multidão, aquela confusão todinha, e tiveram a ideia de levá-lo, subindo até a casa de Pedro, pela uma escada lateral, destelhar o telhado e colocá-lo através de uma escada, através de cordas, né, amarrando ali de corda, descer o seu catre, descer a sua esteira até Jesus. E aquilo surpreendeu a todos. Então, segundo as tradições religiosas, Jesus se aproximou dele e disse: Natanael ben Elias, era o nome do paralítico de Cafarnaum.
O que queres que eu faça? E o paralítico ficou surpreso. Como ele conhecia? Ele disse, eu te conheço desde ontem. Muito interessante isso. E ele disse, eu queria ficar curado. Então eu te ordeno, levanta-te e anda. Mas aí existia fariseus, existia curiosos, as pessoas estavam em torno dele e começaram com um sorrisozinho, assim meio de deboche, dizer, poxa, dizer um aleijado para levantar e andar. Aí Jesus Cristo disse, qual é o mais fácil? E ele disse, os teus pecados estão perdoados, levanta-te e anda. E aí houve aquela ironia por parte, qual é mais fácil dizer, seus pecados são perdoados ou levanta-te e anda? Então eu te ordeno, levanta-te e anda. Então aquele paralítico ficou meio... E aí teve uma força imensa, se levantou, ficou meio tonto, né? Que a gente chama da medicina de hipotensão postural, ficou 25 anos deitado, quando se levanta rapidamente, tem uma tonteira, e aí percebeu que estava de pé, pegou a esteira, botou embaixo dos braços e saiu, lançando um agradecimento muito grande às pessoas. E aí começou uma festa, né? Me cura aqui, minha filha é cega, o paralítico, etc. E Jesus ficou a tarde inteira curando. Quando em determinado momento Pedro cruza os seus olhos com um deles e vê que o mestre estava cansado, suado, o rosto grudado, os cabelos grudados no rosto, pega ele pelo braço, porque a casa dele tinha um fundo que dava para o lago. E ele leva até o lago e fica sentado numa raiz de árvores, e já estava anoitecendo. Ele percebeu, depois de um certo tempo, Jesus estava chorando. E disse, deduzo que você está chorando, mestre? Sim, deduzo que você está chorando de alegria, porque a fé, essa tarde, foi uma coisa maravilhosa. Quantas e quantas pessoas foram curadas? Aí Jesus disse, vocês não entenderam a minha mensagem. Eu não vim trazer aqui um remendo novo para panos velhos. Então, nesse sentido, a mensagem de Jesus quer mostrar para nós que verdadeira cura é a cura espiritual. É a transformação moral que nós temos que empreender, usando a doença como um caminho para a transformação interior. Então, muitas das vezes, é preciso que a gente ajude o paciente a melhorar o corpo, mas sempre trabalhando no sentido do ser humano de maneira integral, trabalhando na sua alma também, porque a ressignificação do processo do adoecimento é que vai fazer com que ele paute a sua vida de tal maneira, de uma maneira diferente. A universidade é laica, e existem 3 pilares da universidade: a pesquisa, o ensino e a extensão. Ou melhor dizendo, o ensino, que é muito mais importante, nós temos muito mais. A UF é uma das maiores universidades do país em número de alunos. Tem 57 mil alunos. Desses 57, 15 mil alunos são alunos de pós-graduação, já na pesquisa. E nós temos também, além do ensino da pesquisa, nós temos a extensão. É assistência, é levar além muros, levar a informação, o conhecimento da universidade, seja na pesquisa, seja no ensino, para a comunidade, de um modo geral, em torno da UF. Então, a nossa preocupação, pela minha formação, digamos, eu passei a vida inteira tendo preocupação maior em tratar dos pacientes. Ou seja, eu hoje sou vice-diretor da faculdade, mas eu faço um ambulatório ainda. Eu atendo os pacientes. Então, eu dou aula, mas eu atendo os pacientes no ambulatório e não vou me afastar de maneira nenhuma. Porque eu me considero muito mais um soldado do que um general. Então, eu trabalho lá atendendo os pacientes. Então, nesse contexto, quando surgiu a ideia da disciplina, da aplicabilidade da própria disciplina, nós não somos muitos lá, tá bem? Nós somos um grupo de mais ou menos umas 15 pessoas que trabalham na espiritualidade, na prática clínica, e muitos estão muito mais envolvidos com a extensão, com a assistência. Não só o ensino, como a assistência também. A pesquisa, nós não fazemos muito lá. Então, nós deixamos as pós-graduações, as pós-graduações que já existem, e os indivíduos que querem fazer, digamos, uma defesa de tese, de mestrado ou de doutorado, ou seja, o estrito sensu, eles sejam vinculados a essas pós-graduações, mas desenvolvam a tese na espiritualidade, na prática clínica. Mas o carro-chefe do nosso trabalho seria o ensino, mas principalmente a extensão. E na extensão nós
obviamente, nós temos essas atividades que nós relatamos para vocês às quintas-feiras, utilizando práticas integrativas e complementares, mas, ao mesmo tempo, também já surgiu a ideia de expandir um pouco para digamos assim, uma videoconferências semanais que a gente faz, como da mesma maneira que eu estou sendo agora o entrevistado, nós entrevistamos e colocamos os palestrantes para falar sobre determinados assuntos de espiritualidade, sobre medicina e espiritualidade, seja na sustentabilidade, seja na psicologia, mas uma grande massa de informações é dada através da parte médica. O maior contingente de palestrantes são médicos. E eles falam sobre espiritualidade. E nós compartilhamos isso no YouTube, no vídeo no YouTube, chamado Medicina, Saúde e Espiritualidade, que nós temos lá, já tem mais de 150 vídeos, digamos, publicados, são lá no YouTube, e que as pessoas estão beneficiadas. Obviamente, é um site que não é monetizado, tá? Nós fazemos de propósito, porque a universidade, nós não achamos ético fazer isso, ou seja, nós estamos em nome da universidade e monetizar esse site. Então, ele está crescendo por si só. Já tem mais ou menos mais de 9 mil inscritos, está muito pouco ainda no contexto de milhares de pessoas inscritas nesses sites aí que são badalados, mas por ele não ser monetizado, acho que está indo sendo de boca a boca essas informações. Então, esse site, reuniões semanais que nós fazemos na Medicina e Espiritualidade através do Núcleo de Estudos, e diariamente nós fazemos também uma reunião com um grupo terapêutico com os pacientes. Então, acho que isso tem ajudado, principalmente a nós. Quando nós acendemos uma luz, somos os primeiros a sermos iluminados. Eu acredito que eu sou o maior devedor de todos eles, porque se eu estou nesse processo é porque eu tenho uma parcela de, digamos assim, de algo a ser quitada aí para trás muito grande.